Olá a todos, espero que estejam bem. Aqui estou eu, passada mais uma semana, para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Souza e hoje, neste espaço, quando os livros sussurram, vou partilhar alguns excertos do livro Coisas que Acontecem, de Inês Barata Raposo. Coisas que acontecem. Há algum tempo que não estava sossegada em casa durante a tarde. Deitada na cama, olhei para o quarto, pelo que parecia a primeira vez em muito tempo. Era meu e não era. Fui à gaveta da cozinha buscar um saco de lixo suficientemente grande para guardar um corpo e um cutelo bem afiado. Oh, esperem! Estava a brincar. Fui só buscar um saco de lixo gigante para cometer o crime mais grave da família. Limpeza geral, nas palavras da mãe. Purga, nas palavras do pai. Extermínio, nas palavras da mana. Comecei pela cama. Almofadas moles e peluches, saco. Pantufas um tamanho abaixo, saco. Pijama que apertava a barriga, saco. Meias eternamente à procura do par, saco. Metade do meu guarda-roupa foi também à vida. Não havia paciência para o top que só podia vestir com um casaquinho por cima porque estava roto no ombro. O clima da cidade mais bege não era propício a casaquinhos. Mais tarde, os pais fizeram leituras muito específicas sobre a minha saga com o saco do lixo. Disseram que estava a entrar numa nova fase de crescimento. Atiraram palavras ao ar que não me dizem nada, quase todas acabadas em idade, como identidade, maturidade e personalidade. Outras tantas que terminavam em ão, afirmação, transição e a minha preferida, rebelião. Pareceu-me apropriado quando fui num instante ao telemóvel confirmar o significado. Não é estar a armar-me em rebelde, é que precisava de repensar a ordem estabelecida das coisas. Claro que na altura não pensei nada disso. O último dia de aulas tinha passado como o penúltimo e o antepenúltimo, com a diferença de agora ter meses pela frente para queimar e ninguém com quem realmente me apetecesse estar. Fiz o que se faz em situações de crise. Arrumei o quarto, quando devia arrumar a cabeça. Neste primeiro excerto de mais este livro fantástico que convosco partilho e que escolhi por remeter para alguns aspectos que eu considero importante abordar, logo no início ficamos a saber que o narrador desta história, ou seja, a entidade que conta a história, é também personagem da mesma e que se trata de uma personagem feminina. Assim sendo, estamos perante uma narradora participante. Isto comprova-se com o uso da primeira pessoa, como acontece com as formas verbais olhei, pensei, comecei. Assim como quando esta diz que estava sossegada. Nesta primeira parte, temos também referências espaciais, em casa e depois no quarto, e temporais, durante a tarde. É também aqui que nos é dado a conhecer um estado de inquietação, sentido por parte da nossa narradora, que refere que há já algum tempo que não estava sossegada em casa. E esta também refere que já não olhava com atenção para o seu quarto há algum tempo, e que este é seu, mas ao mesmo tempo parece não ser, mostrando ser uma narradora subjetiva, já que deixa transparecer as suas opiniões e tece comentários acerca do que acontece. É esta inquietação e esta análise que nos leva depois ao desenrolar da nossa ação, ou seja, da história que nos vai ser contada. A narradora decidir buscar um saco de lixo gigante para cometer aquele que, tal como ela diz, é o crime mais grave da família. E este, tal como vamos depois perceber, trata-se apenas de limpar o quarto. É importante referir que a forma como esta brinca com a situação, referindo primeiro que foi buscar um saco de lixo suficientemente grande para guardar um corpo e um cutelo bem afiado, para depois nos explicar que afinal estava a brincar e que apenas ia cometer aquele que era para a família o tal crime mais grave. Tudo isto vai ajudar-nos a caracterizar esta personagem, mostrando-nos que ela é divertida, brincalhona, algo irónica até, e dando-nos também a conhecer a forma como analisa as situações com que se depara e como reflete acerca destas. Aqui estamos então a falar de caracterização psicológica indireta, já que somos nós, os leitores, que retiramos as nossas conclusões e caracterizamos a personagem a partir do que esta diz ou faz. Note-se, pois, como ela, inclusivamente, se dirige diretamente ao leitor, quando diz "Oh, esperem!" e logo esclarece o que vai fazer. Algo que, aliás, é muito comum acontecer ao longo deste livro,
no qual há muitas vezes um diálogo próximo entre a narradora e o leitor, aproximando-nos mais da sua história, daquilo que vive e do que sente, quase como se nós também fizéssemos parte da mesma. Outro aspecto engraçado prende-se com os diferentes nomes que o crime, o tal de limpar o quarto, recebe, tendo em conta os diferentes membros da família. Para a mãe, trata-se de uma limpeza geral. Para o pai, de uma purga, enquanto para a irmã, se trata de um extermínio. Veja-se como as nomenclaturas utilizadas sofrem uma gradação, já que as mesmas remetem para a limpeza, eliminação de impurezas e do que é prejudicial, enquanto a última aponta já para uma destruição e matança, bem mais forte no seu sentido. Aqui, permitam-me fazer um breve parênteses para destacar a informação que recebemos acerca de mais personagens da história, os pais e a irmã dela. Pelo que temos, então, as diferentes categorias da narrativa: narrador, ação, personagens, espaço e tempo, já aqui representadas de diferentes formas. Ora, recuando um pouco, a tal exterminação é-nos mostrada por meio de uma enumeração de tudo aquilo que ela colocou dentro do grande saco de lixo. Almofadas, peluches, pantufas, pijama que apertava a barriga, meias que estavam eternamente à espera do par e por aí fora, mostrando-nos mais uma vez algum humor que a caracteriza e a torna mais divertida e logo mais apelativa e simpática ao leitor, que poderá mais facilmente identificar-se com ela. A contribuir para isso está também o nome que ela dá à cidade onde vive e que é aqui partilhado connosco, a cidade mais bege, escolhido porque, conforme ela mesma explica no início deste livro e deste constante diálogo com o leitor, se trata de, e são palavras dela, uma cidade pequena e aborrecida de morte, onde eu vivo e toda a gente se importa com tudo, a cidade mais bege. Veja-se aqui como a cor escolhida, bege, pretende transmitir este aborrecimento, assim como a falta de vida e de cor que ela sente naquela que é a cidade onde vive. Mas voltemos ao seu crime, ou como ela vem chamar depois, a sua saga com o saco de lixo. E notem como a escolha do nome saga é significativo e pretende transmitir a aventura que foi a tal limpeza. Esta é alvo de uma análise diferente por parte dos pais e pela parte dela. Para os pais, essa arrumação do quarto era um sinal de que ela estava a crescer e a entrar numa nova fase da sua vida, como se pode verificar com as palavras que ela diz que eles lhe atiraram e que, segundo ela, nada lhe diziam, mas que ela repara que terminavam todas em idade, como identidade, maturidade, personalidade, assim como outras que terminavam em ão, afirmação, transição e rebelião. Esta última, a sua preferida. Veja-se como a narradora nos conta essa situação e a análise dos pais, e como nos diz depois que até foi procurar o significado da sua palavra preferida no telemóvel, o que nos ajuda mais uma vez a caracterizar esta nossa personagem, novamente de forma indireta, mostrando-nos a forma divertida como ela encara as coisas e o seu humor muito particular. Aqui, a procura do significado da palavra desconhecida é também relevante, não só pelos aspectos referidos e por nos mostrar que é curiosa, como também por nos confrontar com a realidade dos nossos dias, na qual o conhecimento pode estar na ponta dos dedos, à distância de um clique. A forma prática e simples como esta analisa o que se passa é também evidenciada quando refere que, de entre as palavras referidas pelos pais, a sua preferida, a rebelião, lhe pareceu adequada para o que fez, não por estar a armar-se em rebelde, mas porque precisava de repensar a ordem estabelecida das coisas, frase que lhe confere maturidade e profundidade, e que é ainda mais reforçada quando esta diz que na altura não pensou em nada disso. Afinal, o extermínio praticado no quarto tratou-se da solução que ela arranjou para aquela situação de crise e para tentar fugir ao problema que tinha, que era a necessidade de arrumar a cabeça. Esta sua análise destaca-se mais uma vez, pois alerta-nos para a necessidade que nós temos tantas vezes de arrumar a cabeça, algo tão necessário nos nossos dias, e para as soluções, muitas vezes inadequadas, que procuramos para esta mesma necessidade. Confesso que esse texto ainda fez mais sentido depois de uma conversa que eu tive esta semana na escola, que se alargou para os diferentes acontecimentos que surgem na vida das pessoas e para a forma como cada um de nós os encara e lida com estes, o que nos permite, ou não, avançar e seguir em frente. Neste livro fantástico que aborda a amizade e o fim desta na adolescência, somos confrontados com uma linguagem sedutora e apelativa, assim como por uma capacidade incrível e inesperada de usar a ironia e o sentido de humor para explorar alguns dos temas mais importantes da vida de um adolescente e também de todos nós. Aliás, e como forma de exemplificar isso, atrevo-me a partilhar convosco só mais um pequeno excerto do livro que ilustra aquilo que acabei de vos dizer. Dizem que os adolescentes
não sabem nada sobre a vida. Por isso, nos casos raros em que sei alguma coisa, faço questão de não dizer nada a ninguém. Há certos perigos em partilhar pensamentos profundos quando se tem uma colónia de acne acampada na testa. Não é por acaso que vos estou a falar em regime de anonimato. Tudo o que precisam de saber sobre mim cabe num dia. Um dia que não precisou de ser alegre ou triste para ser marcante. É possível que tenha sido as duas coisas ao mesmo tempo e eu nem dei conta. A vida é mesmo assim. Eis aqui, mais uma vez, o humor da nossa adolescente. Presente, por exemplo, na frase em que esta diz haver certos perigos em partilhar pensamentos profundos quando se tem uma colónia de acne acampada na testa. E daí que esta fala em regime de anonimato. Aliás, um regime que se mantém ao longo do livro. Também porque ela acaba por representar todos os adolescentes e muito do que estes vivem. Este humor surge enlaçado em reflexões profundas com as quais nos brinda depois, ao mencionar que tudo o que precisam de saber sobre mim também cabe num dia. Um dia que não precisou de ser alegre ou triste para ser marcante. É possível que tenha sido as duas coisas ao mesmo tempo e eu não dei conta. A vida é muito assim. E é. A vida não precisa de ser alegre ou triste para ser marcante. E pode ser as duas coisas, mesmo sem nos apercebermos. É que a vida é mesmo assim. Eis que esta reflexão fantástica vem, afinal, de uma adolescente. Aquela espécie estranha que, supostamente, nada sabe sobre a vida. O próprio título da obra, Coisas que Acontecem, alia, de certa forma, este mesmo humor e essa tal profundidade e maturidade. Este é um livro fantástico e que, na minha opinião, poderá ajudar muitos adolescentes, e não só, a olhar para a vida. Que saibamos lidar com as coisas que acontecem na vida e arrumar as nossas cabeças e sossegar as nossas inquietações com a mesma sabedoria e o mesmo amor dessa nossa personagem anónima, que, afinal, pode ser qualquer um de nós. Falemos um pouco da autora deste livro, Coisas que Acontecem. Inês Barata Raposo nasceu em 1990, em Castelo Branco, e em 2018 venceu o Prémio Branquinho da Fonseca Expresso Gulbenkian na modalidade juvenil com o livro que aqui vos trouxe, o seu primeiro. Estudou Comunicação, Edição de Texto e Artes da Escrita na Universidade Nova de Lisboa, tendo passado pelo mundo do jornalismo e pelo mercado editorial. Atualmente, trabalha como redatora freelancer. Em 2022, a sua obra Quarto Escuro venceu o Prémio Literário Maria Rosa Colasso. Espero que tenham gostado mais este momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal e partilharem esses sussurros. Despeço-me, prometendo voltar na próxima semana para mais um momento de partilha. Já sabem, se quiserem saber qual o texto abordado, não percam os próximos sussurros, que têm sempre muito para oferecer. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.